Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre República, com o professor Dr. Rodrigo Soares. Lembrando que esse vídeo não tem o objetivo de polemizar e nem criar alguma discussão, é simplesmente para ajudar os professores em sala de aula. Meu nome é Rafael Albuquerque e você está assistindo Papo de Professor. Solta a vinheta. E aí, Rodrigo, beleza? Joia. Vem cá, a gente vai falar sobre República hoje, né? República no Brasil. O brasileiro, agora com essa crise e tudo, ele tem ideia do que é uma república? Não. Eu falo isso de cabeça. Não tem ideia do que é uma república. Não consegue compreender o que é esse sistema de governo. Isso eu tenho muito claro comigo. Seja trabalhando em Roma ou falando sobre a proclamação da República no Brasil, isso é uma coisa que fica muito claro, porque eu parto do princípio de que o aluno precisa ser protagonista e o conhecimento partir dele. Eu começo perguntando, o que é uma república? E eu não só pergunto para eles, se eu te perguntar aqui agora, o que é república? Eu garanto, você pode falar, república é república, mas o que é esse sistema de governo você não conseguiria me definir. A gente não tem noção do que seria uma república. E esse significado de república mudou tanto, assim, de Deodoro da Fonseca até hoje, pra gente, né, pra nós brasileiros? Na verdade, eu acho que permanece desde um dia, a gente teria um rastro dessa alienação que seria república até hoje. Porque eu acho que isso é histórico. A própria proclamação dentro do Brasil, como outros momentos dentro da história do Brasil que a gente toma tentando construir na historiografia tradicional como importante, ele não foi construído a partir do povo. Muito pelo contrário. Quando a gente fala de proclamação da República no Brasil, uma coisa era muito clara. A proclamação da República no Brasil, ela foi feita por uma elite, e essa elite fazia questão de deixar o quê? O povo de fora. Que mudou muito de lá pra cá, né? Até hoje, né? A nossa participação, e devido, né? O José Murilo de Carvalho fala que a ideia de república no Brasil falta densidade histórica. O que seria densidade histórica? Nós, como povo, sociedade civil, reconhecer o que é uma república, reconhecer o que é uma república a partir do que? A gente não ajudou a construir. E a partir do momento que a gente não ajudou a construir, parece que isso não nos pertence. E isso a gente vê nas nossas falas cotidianas, como por exemplo, quando a gente fala a culpa é do governo, as pessoas elas não têm noção de quando a gente fala que a culpa é do governo, o governo também somos nós, né? A gente personificou o governo, personificou alguém para ter a culpa de tudo. Para ter culpa de tudo. Não, e ele está lá e nós estamos aqui. Como se fosse, né? O Leviatã está lá, né? E a gente está daqui, e é como se fossem duas coisas descoladas uma da outra, e não é. Quando, se a pessoa, ou hoje, nós como indivíduos, eu, você, a gente tiver a noção de que a culpa é do governo, porque a culpa é nossa, eu acho que as coisas começam a, em determinado momento, querer transformar, beleza? E quando a gente fala sobre essa história do Brasil República, a gente está aí. A gente teve um congresso nacional, que na verdade ali parece não é um congresso nacional, ali parece um centro aristocrático, que tem avós, pais, filhos, netos, bisnetos, que fizeram carreira política. Você não tem uma circularidade, uma vez ou outra aparece um outro, mas até mesmo esses que são mais populares, os caras já estão ali há muito tempo. Né? Sabe uma coisa que me deixa meio triste? A gente vê que quando essa questão da briga entre governo e oposição, parece que a oposição ela torce para que o Brasil dê errado para que ela assuma. Ao invés de que é o seguinte, o Brasil é dela também. A oposição também é brasileira. Então por que vai torcer para dar errado? Sabe que dando errado vai ser ruim para eles também. Por isso que eu falo, esse tipo de relação que a gente tem com a República, que historicamente é pouco denso, que a gente não tem esse reconhecimento, que acaba sendo uma disputa pessoal. Uma disputa pessoal. Não é uma disputa onde é que se pensa uma nação. É uma disputa que se torna pessoal. Não só nesse momento. Se a gente também for pensar que o partido que está no governo agora
anteriormente também fazia esse mesmo tipo de oposição. A gente está falando de um partido que era contra a CPMF quando era oposição e agora fala que a CPMF é um imposto que é um imposto onde é que a gente pode tirar do rico, não pode sonegar. É um absurdo, né? Esse atual governo e aqueles que estão mais próximos a ele, parece que eles se perderam, né, nesse justificativo. Agora fala que a CPMF é um posto de justiça social. Faça ou não faça. Então é coerência, tendo no mínimo coerência. Né? E é de agora que vem essa briga, essa crise, isso tudo está acontecendo? Isso é histórico, né? Isso é histórico. Eu acho que a partir do momento que você tem a proclamação da República, e de lá para cá foram construídas estruturas dentro da nossa República que ela reverbera até hoje. Principalmente, inclusive você tem duas características. Uma que a gente sempre volta nela, são os militares no poder, e as pessoas acham que é uma coisa de 64. Não é. A relação entre militares e poder no Brasil é uma coisa muito séria. A República Brasileira ela também não pode ser considerada uma república totalmente formada, porque a gente admite essa aberração. É de você ter militares, ainda com suas patentes, participando das decisões políticas. A já disse, ele não pode participar? Não, porque ele é militar. Ele não é um civil. E república é coisa de civis. Né? Militar, ele não é, por exemplo, julgado e condenado por leis civis. Ele é julgado e condenado por leis militares. Né? Então, ele abdicou de uma vida civil para servir a nação. Só que não. Assim como na Itália, o religioso ele abdica da religiosidade que é dele para assumir a vida pública. Isso é uma outra coisa que perverte a República Brasileira. E para você ter uma ideia, é uma coisa que se admite agora. Porque quando se proclamou a República, religiosos eram proibidos de votar. Eram proibidos de votar. Como também na França, na Revolução Francesa. Né? Porque a república é coisa pública da sociedade civil, não é de grupos. Temos que entrar num consenso que esses grupos eles convivem, né? A gente convive entre os diferentes, mas de que ele não deve atender apenas um grupo. Né? Então, isso é uma construção. Você tem essa primeira. Né? Sempre. Hoje você tem jovens de 16 anos falando em intervenção militar. É porque realmente está precisando abrir um livro de história, a aula está ruim dentro de sala, ou o professor que dá aula, que não é professor, ele só fica dando aula, está informando. O dador de aula, né? Ele está informando errado. E você tem uma segunda questão, as estruturas. As nossas estruturas políticas são muito novas, que é aquelas que são construídas a partir do momento em que sai os militares com Floriano Peixoto e institui o que a gente chama de popularmente República dos Coronéis, café com leite. A gente aqui em Goiás nem sabe o que a gente está falando. Esses necromantes, eles até hoje estão nós no estado de Goiás, a gente tem esses caras ainda com uma cara de Goiás até hoje, né? Que é coisa que não é nem do início do século passado, e eles ainda persistem, né? E essas estruturas ainda persistem muito forte. A troca de favores, né? Por falar em troca de favores, uma votação muito importante esses dias foi a questão também das empresas públicas, empresas privadas patrocinando campanhas, né? Eu acho que isso aí, eu me arrisco a falar que 60% desses problemas que a gente tem no que tange corrupção, acho que a gente resolve com isso. 60%. Com um dos ministros, a gente sabe, né, Gilmar Mendes é um tosco, né? Com um dos ministros desrespeitando até a ordem dos advogados, se retirando do plenário, porque ficou de beicinho, porque perdeu, porque ele era a fala desses que não queriam perder esse fundo, né? Essa grana que era muito, que é dinheiro para puxar com rodo, né? Que sustenta essa corrupção. Isso é uma coisa muito, gente, isso é fato. A empresa ela não doa, a empresa investe. Ou então, sendo menos moralista, a gente poderia fazer como nos Estados Unidos. Legislar para que essas doações fossem abertas, o lobismo fosse aberto, a coisa realmente existisse. A gente sabe quem que é o deputado da empresa tal, quem que é o deputado da empresa tal, quanto que elas investiram,
também, né? O que elas estão investindo, que aquele deputado está ali em nome daquela empresa, né? Porque a coisa fica aberta. Ou você corta pela força da lei, ou você deixa transparente. Né? Você deixa transparente. Porque quando você fala, não, está legalizado, ou Odebrecht, você pode financiar deputados. Mas você vai indicar quanto que foi, para quem que foi. Para quem que foi, em qual conta, fica aberto, porque não há uma legislação sobre isso. Então isso abre o precedente para o crime. Isso abre o precedente para o crime. Né? Então, esse é o fato. Mas eu ainda sou a favor de não haver esse investimento, porque se a gente fosse pela outra peça, a gente faz como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a participação de pessoas de grupos populares é muito menor. E uma outra coisa que a gente tem também dessas estruturas, dessa república que vem lá do início do século XX, né? Tal dos currais eleitorais. Né? Hoje, o votante ele não é mais um agente de escolha, ele é um capital simbólico do voto. Hoje, a gente tem até hoje essa política de representantes políticos que têm os seus votos como uma forma, um capital que você tem como forma de literalmente você negociar. Você tem um exemplo, até hoje você tem o seguinte, um cara se candidatou, ele continua a quantidade X de votos, que é substancial, mas não foi eleito. Isso serve para ele negociar politicamente de uma maneira muito, um cargo de secretário, etc. O voto hoje continua sendo, como lá na República Velha, não um agente de mudança, de transformação, de participação direta, né? Ou de um dever nosso para com as instituições, porque as pessoas não entendem que a gente participar da política é um dever, como os gregos nos ensinaram. Né? Dentro da cidade-estado de Atenas, é um dever seu participar, porque isso aqui é seu. Pois é, mal sabem os cidadãos que quando você fala, eu não gosto de política, os políticos adoram isso. Claro, seria uma... Os corruptos adoram isso. Também, quem está no poder adora. Quem está no poder adora isso. Adora isso porque não há participação. E por que a gente fala isso? Por que a gente não gosta? Porque a gente nunca participou efetivamente. Nós não participamos diretamente da construção das bases dessa república. E tem um terceiro agravante, né, dentro disso. O primeiro, essa ideia de sempre está falando, né, de militares. O segundo, dessas estruturas rurais que a gente tem, né, que vem desde a República Café com Leite, mas um terceiro que faz a ponte com a primeira, que é as ditaduras. Se a gente for falar de Deodoro da Fonseca, até hoje, nós tivemos, com certeza, nós tivemos, se a gente fosse contar, nós tivemos o governo Juscelino Kubitschek, nós tivemos o governo Dutra, e nós tivemos, a partir de Fernando Henrique Cardoso, governos que foram eleitos pelo povo, começaram e terminaram sem problema nenhum. Porque se a gente for contar de lá até Deodoro da Fonseca não terminou o mandato. Quem terminou o mandato foi o vice dele. Aí entra a ideia do café com leite, do predomínio de Minas Gerais e São Paulo, né, das oligarquias. E o povo ainda continua não o quê? Participando, 6% da população votava. 6% da população votava. Aí você tem 30, você vem Getúlio, 15 anos de ditadura. Sai Getúlio, começa o governo Dutra, termina, volta Getúlio, morre antes de cumprir o mandato. Vem o Juscelino Kubitschek, faz todo o mandato. Depois dele você tem o Jânio que renuncia, o Jânio que é derrubado, mais uma ditadura, né? Ditadura acaba, entra Tancredo Neves morre, assume o vice, né? Assume o vice, termina o mandato, entra Fernando Collor de Mello, não termina o mandato, vice dele, só com a eleição de Fernando Henrique Cardoso e a saída dele do poder no início do século, que a gente até agora, se a gente fosse contar, já não chegou a 20 anos de estruturas republicanas ainda, né, que começa e termina o governo
né? A gente ainda não tem essa noção porque ela ainda não aconteceu de maneira sólida. Ou seja, o cargo de vice-presidente é um cargo esperançoso já, esperançoso, né? com o Michel Temer, as declarações que ele está... Né? As declarações isso deixa uma coisa muito clara, está bem animadinho as coisas. E a gente não imaginar que a gente pedir, por exemplo, né, impeachment, que é uma questão legal, não é uma questão política. Né, que não é à toa que o Fernando Collor de Mello, as pessoas falam, o Fernando Collor de Mello foi impeachment, foi de uma maneira ilegal. Não é legal que do ano retrasado, do ano passado, ele foi inocentado de todas as acusações. E todos que o acusaram, ele está ganhando na justiça. Todos. Fernando Collor de Mello, que está aí, a gente sabe e tal, mas não adianta a gente saber. A gente tem que trabalhar pela legalidade. Por mais que nos doa, a gente tem que trabalhar pela legalidade. Uma república tem que se vincular a partir da legalidade. Fazer com que as instituições sejam fortes e elas funcionem. Mesmo que a gente tenha total certeza que fulano ou Beltrano é culpado, precisa ser provado. Ou seja, as provas têm que ser mais fortes que os achismos. Que os achismos. E hoje a gente... O tudo leva a crer, já basta. O tudo leva a crer, já basta. É mais importante do que você é. Né? O tudo leva a crer, né? Ele é mais importante do que isto está provado. Né? Então, a gente tem essas, por mais que nos doam, Tá aí de novo o Fernando Collor de Mello, envolvido com escândalo de corrupção, como sempre foi. Aí as pessoas usam justificação. É a prova de que ele era culpado lá. Não foi provado. A lei é uma instituição, ela tem que funcionar. Tem um dos promotores do caso da Lava Jato, que eu gosto muito, que não é o Sérgio Moro, que adora câmera, o Sérgio Moro adora aparecer, que é ele foi chamado de herói, começou a chamar ele de herói e falou, não acredito em heróis. Eu acredito em instituições fortes e leis que funcionam. É isso que é república. É isso que é uma república funcionando. Você tem uma carta de leis e essas cartas de leis realmente o quê? Funcionando. E funcionando para todos. Funcionando dentro das diretrizes, essas instituições verdadeiramente funcionando. E a gente ainda, nós não temos essa questão de funcionar para todos. Eu achei interessante. Do Viver colocou uma foto esses dias, ele com um baseado, você viu isso, né? Aí ele falou, não, eu não vou preso por causa disso. Eu sou branco, sou rico, então eu posso até ter um helicóptero com meia tonelada de cocaína que pra mim não vai acontecer nada. Claro. Agora, se eu fosse pobre e negro... Claro, aí você toma um tiro do BOPE, né? E bandido bom é bandido morto, né? Então são essas coisas. E muitas vezes, por mais até... quando a gente... porque nunca aconteceu com a sua família, mas é justamente por isso, né? Justamente por isso, porque quando acontece a gente quer se vingar. E a gente não pode pensar dessa forma. Por mais que nos doa, né? Por mais que nos doa. Então a gente já tem que começar a pensar dessa forma. Mas isso é histórico, né? Isso é histórico. As leis não foram construídas diretamente com a nossa participação. Os nossos direitos civis e republicanos, eles não foram conquistados, a maioria deles foram concedidos. Né? As leis trabalhistas foi um ditador que, como um grande pai dos pobres, insere as leis trabalhistas para acalmar a massa trabalhadora e não ser um perigo para a elite industrial. Que é uma das funções da religião também, às vezes. Claro, muitas das vezes, né? Não só da religião, das ideologias também. Eu costumo dizer que, né, hoje em dia você tem uma intolerância religiosa, isso é fato, mas você também tem uma intolerância às religiões, que é o tal do ateísmo religioso. Tão chato é qualquer religioso pregando, é o ateu também pregando. E olha que eu sou declaradamente ateu, mas eles não, como eu digo, eles não me representam. Como eu tenho alguns alunos que falam que o Marcos Feliciano não os representa, ele ensina esse Malafaia, esses ateus também não me representam. Richard Dawkins não me representa em dizer que o mundo seria melhor se não houvesse religião. Isso é uma bobagem, né? Todo mundo sabe que Stalin em nome, né? Stalin e Mao Tse Tung em nome de ideologias ateias mataram, foram tão violentos tanto quanto as religiões também foram. Então as pessoas falam, não, mas a religião matou. As pessoas querem banalizar o seguinte, matou. Eu falo assim, gente, quando a gente fala em genocídio,
A gente não interessa quem fez mais ou menos. Ou mais ou menos. Aconteceu. Pessoal, eu falo, Stalin foi muito mais sanguinário do que Hitler. Eu falei, isso não suaviza Hitler. Isso coloca os dois para mim no mesmo patamar. No mesmo patamar do Mao Tse Tung, do Pol Pot, do Getúlio. Né? Eu achei interessante a declaração do Chico Buarque, né? Eu sou ateu como meu sangue é O positivo. Não, mas pronto. Só isso. Você entendeu? Não vou brigar por causa do meu sangue, não vou brigar por causa do ateísmo, não vou brigar por causa da minha religião. Claro, eu não me meto, né? Eu só me meto a partir do momento em que, por exemplo, da mesma maneira que se um aluno traz isso para dentro da sala de aula para colocar como verdade para ele, eu tenho que deixar claro para ele que eu não tolero esse tipo de situação, como também um ateu vai falar que todos eles estão errados. Não, é a sua verdade, tem que lembrar um respeito, tem que se construir dentro disso, mas compensar isso dentro de uma estrutura que a gente se construiu, né? E a gente volta nisso como república, uma história dessa, se a gente não participa, se a gente não tem protagonismo, que república é essa que não tem protagonismo do povo? Que Estado é esse que não há protagonismo do povo? Que Estado é esse que constrói as suas instituições de maneira totalmente alheia ao que o povo quer, ao que o povo sabe? Então a gente continua com isso. Eu sentar e vou te perguntar aqui de novo, voltando aqui, se eu te perguntar hoje o que é república, você não vai dar conta de me responder com total firmeza. Se eu chegar um filósofo político hoje e perguntar, ele vai me dar todos os conceitos de república, mas ele não vai conseguir passar isso porque ele vive dentro de um contexto onde é que a gente não foi protagonista, né? A gente não foi protagonista, não foi tão protagonista. Eu pego um outro exemplo, quanto que a gente alheia das instituições. Quantas mensagens no WhatsApp de decretos que a Dilma estava assinando, bomba, Dilma vai assinar um decreto essa semana, você recebe no WhatsApp, eu falo, isso é verdadeiro. Eu falo, como que isso é verdadeiro? Como que, eu falo, você está na página da presidência? Não, claro que ela não vai colocar isso. Como que ela vai assinar um decreto? Isso não está aberto. Isso é regra, tem que estar aberto, porque ela não está fazendo isso para ela. É uma república, você está tomando, né, decisões em nosso nome. Né? E a gente tem que tomar cuidado dessas falsas colocações, essa falsa política de Facebook. Nossa. A gente vê muita coisa de todos os lados. É lindo. De todos os lados. De todos os lados. De todos os lados. Igual, por exemplo, eu acho, usando uma anedota do grande filósofo Aécio Neves, quando ele fala, é leviano você, por exemplo, colocar imagens, fotos do cara estava visualmente embriagado e usar isso aí como argumento. O cara está no momento dele, as pessoas, ele é um ser humano, as pessoas bebem. Fazer um debate sobre o helicóptero de cocaína é uma coisa, mas pegar coisa da vida, ele ser suspeito de agressões da esposa é uma coisa, dirigir bêbado é uma outra coisa. Mas, por exemplo, o cara está no Rio de Janeiro, se divertir com os amigos, você vê que e ele está bebendo, aí filmam ele, coloca como aquilo ali. Ele é um bêbado. Ele é um bêbado. Ele não está bêbado, ele é um bêbado. Ele é um bêbado. Como na época do Lula, nossa, Lula bebe pinga. Filmagem eu lembro até do TV Globo. E Lula nesse final de semana joga pelada com ministros e faz churrasco. Como se aquilo fosse o quê? Será que está faltando notícia para nossa mídia? Eu acho que está faltando é qualidade de quem trabalha com ela. Porque assim, se eles soubessem, o povo está muito mais próximo da pelada do churrasco e de sair com os amigos bêbados do que a pecha de uma xícara de chá, né, conversando sobre filosofia, né, como se fôssemos franceses idealizados. Né? Isso é muito mais próximo. Né? É dos dois lados, e realmente é dos dois lados.